Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, como a gente temos feito aqui todas as noites. Estou dando a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Após Paulo ter deixado a cidade de Éfeso, ele viaja de volta para a cidade de Jerusalém. E aqui nós vamos ter ensinamentos preciosos através da palavra de Deus. Eu quero pedir para você que é sério, que gosta da palavra de Deus, eu quero pedir, se você tiver a graça e a preeminência de pegar a sua Bíblia e acompanhar naquilo que vai ser lido e naquilo que vai ser falado. Amém? Então, pega a sua Bíblia e vamos à leitura e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ser sérios com as coisas do Senhor, né? E a única forma de nós sairmos dos enganos, das heresias que é pregada por aí, é pelos ensinamentos das Escrituras. Então, é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite. Então, vou ler o capítulo 21, vou ler e vou explicar sucessivamente, sem pressa. Nós vamos fazer assim, segundo o que o Espírito Santo nos capacita. Então, o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos diz assim, o versículo 1: E separando-os deles, navegamos, fomos diretamente a Cós. No dia seguinte a Rodes e dali para Patara. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele sai ali da cidade de Jerusalém, sai da cidade de Éfeso, despede ali dos irmãos, dos líderes daquela igreja lá de Éfeso, e vai com viagem para Jerusalém. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E depois de avistarmos em Chipre, deixando à esquerda, navegando para a Síria, e chegando a Tiro, aonde havia de ser desembarcando. E encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam que Paulo não subisse a Jerusalém. E havendo passado aqueles dias, saímos nos dias seguintes no caminho, acompanhando-os todos os discípulos, com suas mulheres e os filhos, até fora da cidade, para a praia, ajoelhando e orando. Então aqui nós podemos entender aqui, do versículo 4 até o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele viaja junto à cidade de Tiro. Ali ele desembarca. Quando ele desembarca, ele encontra ali alguns dos discípulos, né? Alguns seguidores, alguns cristãos ali. E nós podemos entender aqui o versículo 4. Encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias. 7 dias. E pelo Espírito dizia a Paulo que não subisse para Jerusalém. Por que não subisse por Jerusalém? Porque Paulo já estava sendo perseguido pelos judeus aqui, o qual também o apóstolo Paulo perseguiu muito dos cristãos, o qual aqui Paulo já está voltando da sua 3ª viagem missionária. O versículo 6. E despedindo um dos outros, embarcamos com eles e voltamos para sua casa. Continuando a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, aonde saudamos os irmãos e passamos com eles um dia. O versículo 8. E no dia seguinte, partindo, chegamos a Cesareia, onde encontramos na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele, né? Quem que era
era esse irmão Filipe. Foi aquele mesmo Filipe que o Senhor chamou ele para ser um discípulo, para ser um seguidor de Cristo. Este Filipe aqui está registrado lá nos evangelhos, quando Filipe encontra com Natanael. Este mesmo Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele desce para a cidade de Samaria, né? Então, este homem aqui, este Filipe, né, era um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E no dia seguinte, o versículo 9, e tinha este 4 filhas solteiras que profetizava. E demorando ali por muitos dias, chegou a Judéia, e um profeta por nome Agabo, né? Quem era esse profeta Agabo? Agabo foi aquele mesmo que profetizou que haveria uma grande seca há 15 anos atrás a respeito, e houve isso aconteceu. O versículo 11. Que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, amarrando os seus próprios pés e mãos, e disse: isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém um homem a que pertence a este cinto, entregarão nas mãos dos gentios. O que aconteceu aqui? Então eles estavam ali, esse profeta Agabo, ele faz ali uma simulação do que o que Paulo iria acontecer, e a Bíblia diz aí, e disse pelo Espírito Santo, pegou o cinto, amarrou mãos e pés do apóstolo Paulo, e fez ali uma encenação, o que ele iria passar em Jerusalém, pela forma dele anunciar e pregar o evangelho de Jesus Cristo. O versículo 12. E ouvindo nós isto, pedimos, tantos nós como os que querem em qualquer lugar, que não suba a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: o que faz vós chorando e magoando o coração? Estou pronto, não ser amarrado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, quando aqueles irmãos olham essa cenação, o profeta trouxe ali uma inspiração do Espírito Santo sobre a vida de Paulo, que Paulo ele ia subir para Jerusalém, ia passar todo esse processo, ia ser amarrado, ia ser torturado por causa da pregação do evangelho, e aqui nesse momento os irmãos ficaram com um sentimento no seu coração: Paulo, não suba. Mas aí Paulo falou assim: olha, eu vou subir, porque eu tenho que cumprir o propósito, eu tenho que cumprir aquilo que Cristo me fez. Sabe por quê? Porque em Atos 9,15, quando o Senhor chamou ele, quando Ananias foi, Ananias questiona o Senhor a respeito de Paulo, Paulo perseguiu o Senhor, os crentes, começou a perseguir os cristãos naquela época, está lá em Atos 9,15, o Senhor disse a Ananias: olha, este homem para mim será um vaso escolhido, e ele verá o quanto é sofrer por causa do meu nome. O versículo 14. Os irmãos que estão entrando aí agora na live, estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e agora estou no versículo 14. Os irmãos ficam aqui, amém? Nós temos algo de Deus precioso na sua palavra. Então o versículo 14 diz assim: como não podemos convencê-lo, dissemos: faça-me a vontade do Senhor. Quer dizer, eles tentavam convencer o apóstolo Paulo que não subisse para Jerusalém. E aí Paulo disse: não, eu vou para Jerusalém. Ainda que eu seja amarrado, ainda que eu seja preso, ainda que eu morra por causa do Senhor em Jerusalém. Só que isso não aconteceu aqui, né? Paulo ele não morreu em Jerusalém. Ele foi morto em Roma. Nós vamos ver mais na frente no livro de Atos dos Apóstolos. Depois daqueles dias, havendo feito aos nossos preparativos, subimos para a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos. Cesareia,
levando consigo certo Minanço, Cipro, o discípulo antigo a quem nós havíamos de hospedar. Então, esse discípulo aqui chamado Minanço, né? Provavelmente esses foram uns dos discípulos, os primeiros discípulos que Jesus o chamou. O versículo 17. Né? Agora aqui Paulo, ele chega na cidade de Jerusalém e é recebido pela a liderança da igreja de Jerusalém, principalmente por Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. E logo que chegando a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria, quer dizer, receberam com alegria o apóstolo Paulo. E no dia seguinte, Paulo foi convosco à casa de Tiago, e todos os presbíteros o receberam. Quer dizer, quem que era esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, o irmão carnal. Claro que ele não era apóstolo, né? Ele não era apóstolo, ele não foi colocado como apóstolo, como os 12, e um se perdeu no meio do caminho, como também apóstolo foi escolhido como apóstolo dos gentios, mas aqui foi o mesmo que escreveu a carta, a epístola a Tiago, porque Tiago, ele era um líder ali na cidade de Jerusalém, né? O versículo 19. Paulo saudou e contou com detalhes em seu ministério, Deus fizerá entre os gentios. Então aqui o apóstolo Paulo começou a relatar tudo que o Senhor fez, usando ele ali na Ásia, na cidade de Éfeso principalmente, que aqui ele estava voltando da sua segunda viagem missionária, onde os gregos, aos gentios, aos judeus, receberam Jesus como Salvador, né? E aqui ele voltando da sua segunda viagem missionária. O versículo 21, capítulo 21 do versículo 21. A respeito, e te foram informados que ensina todos os judeus que estão entre os gentios, que se afastaram de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os seus filhos, que andam segundo o costume da lei. Vamos entender aqui que foi anunciado que Paulo estava nessas cidades anunciando a Jesus que não era mais necessário usar os costumes da lei, principalmente em questão da circuncisão. Em questão da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis. Né? Deus fez essa aliança com Abraão, ainda não havia lei. Né? A lei de Êxodo 20 não estava ainda estabelecida. Né? Mas só que a circuncisão ela foi aprimorada na lei. Então, o que é a circuncisão? Era pegar o prepúcio, o pênis do homem, né? E ali fazer a circuncisão. Isso só era feito, a circuncisão, no homem que era judeu ou que era nascido entre os judeus, por exemplo, um escravo, né? Aí esse gentio, se o gentio fizesse parte dos judeus, ele tinha que fazer a circuncisão. E aqui Paulo já estava pregando o evangelho da graça. Ele disse que não era mais necessário o homem circuncidar para fazer parte do corpo de Cristo. Então, é isso que estava acontecendo. Paulo não estava mais anunciando a lei, ele estava anunciando Cristo, estava anunciando Jesus, que agora a liberdade que o homem tem agora é em Cristo Jesus. O versículo 22. O que faremos, certamente te ouvirão que é chegado. O 23. Faz, pois, que diremos, temos 4 homens que fizeram voto. Nós precisamos entender isso aqui com atenção, com muita atenção. Então, quando Paulo chega lá, tinham 4 homens, 4 judeus, que fizeram votos. Que votos esses? Eram os votos narizeu. Esses eram votos, os votos narizeu. Narizeu, um exemplo, ele era separado.
um narizeu. Um exemplo, Sansão. Sansão foi um homem separado para ser um narizeu. Tinha que cumprir alguns ritos da lei. Vamos entender. E tomando contigo estes, santificando com eles, para que as despesas deles, para que raspe a cabeça, assim todos ficarão sabendo que nada aquilo fomos informados a respeito de ti, mas que tu mesmo anda na desobediência da lei. O versículo 25. Todavia, enquanto aos gentios têm crido, que escrevemos dando o parecer que se afastem dos sacrifícios dos ídolos e dos animais estrangulados e da prostituição. O versículo 26. E no dia seguinte Paulo tomou consigo aqueles homens, purificou-se com eles, então entrou no templo, anunciando serem cumpridores dos dias da purificação, e ali ficou se oferecer sacrifício a cada um deles a oferta. Então vamos entender, esses quatro judeus, eles tinham feito votos. Está aqui no versículo 23. Mas no decorrer dessa leitura, nós podemos entender, amados irmãos, que eles estavam fazendo purificação, provavelmente, durante o tempo que eles fizeram esse voto. Quando Paulo chega aqui, esses judeus já eram judeus cristãos. Então, Paulo pegando, e ele está fazendo purificação, provavelmente, durante esse voto, eles pegaram em animais impuros, que perante a lei eles ficavam imundos. Então eles fizeram como está escrito lá em Levítico, durante 7 dias, e aí Paulo foi com eles. Né? Por que Paulo fez isso? Aí muitos podem sustentar que agora nós temos que fazer isso na nova aliança. Nós não somos gentil. Então, nós somos gentil, nós não somos judeus. E mesmo agora, quem é judeu, recebeu Cristo, não tem mais necessidade de fazer votos, fazer sacrifícios, como muitas igrejas fazem ainda. Fazer voto, fazer barganha com Deus, fazer jejum, raspar a cabeça, se vestir de pano de saco, colocar talit, colocar um monte de coisas da lei. E tem muitas igrejas hoje que usam de cultos judaicos, coloca calendário, coloca um monte de coisa. Isso para a igreja cristã não existe mais. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. Nada daquilo que é da lei não se aplica no evangelho, não se aplica na graça. Porque agora nós vivemos Cristo. Nós vivemos sobre Cristo Jesus. Por quê? Porque em tudo em Cristo é consumado. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 1 vai dizer, né? Deus antigamente falou pelos pais, pelos profetas, e agora nos falou unicamente pelo Filho, o qual constituiu, nós somos constituídos em tudo. Então, agora quando nós olhamos para a cruz, tudo está em Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir Deus falar, é pelo Filho, é pela sua palavra. Então, tudo aquilo que é da lei, guardar sábado, guardar dias, questão de alimentação, de comida, fazer votos, andar descalço na rua, deixar cabelo crescer, raspar a cabeça, isso para Deus nada interessa nada, irmão. O que nós vivemos agora é Cristo, é olhar para a sua palavra, é olhar para Cristo Jesus. Se alguma igreja usa de cultos judaicos, esta igreja, ela está, conforme Paulo está relatado lá em Gálatas capítulo 1, se não me falha a memória, do capítulo 7 até o versículo 11, Paulo vai dizer que é um outro evangelho, um evangelho anátema, que é aplicar as coisas da lei de Moisés ao evangelho, a Cristo. O versículo 27. Então aqui, para nós concluirmos este assunto aqui, então Paulo tomou consigo aqueles homens, purificou-se com ele, entrou no templo anunciando seres cumpridos os dias da purificação, quer dizer, Paulo ali provavelmente ofereceu sacrifícios de animais e ficou ali oferecer
em favor de cada um deles a oferta. Por que Paulo fez isso? Paulo fez isso não para obter alguma santidade diante de Deus, não para ser salvos, não. Paulo fez isso para ganhar os judeus. Por isso que Paulo falou assim, olha, eu fiz de mim judeu para ganhar os judeus. Eu fiz de tolo para ganhar os tolos. Então, Paulo fez isso por causa dos judeus. Foi a mesma forma fez com Timóteo. Quando Paulo foi levar Timóteo para a sua terceira viagem missionária, ele circuncida Timóteo. Por quê? Ele fez por causa, para poder levar Timóteo, porque Timóteo, ele era um judeu e não era circuncidado, então Paulo circuncidou. Aí alguns pegam esses textos isolados, no caso aqui, que eles raparam cabeça, fizeram votos, nós precisamos entender que isso foi algo único, né? Não vamos ver mais isso nas escrituras, Paulo fazendo isso. Ao contrário, Paulo pregando até contra, introduzindo as coisas da lei no evangelho, na graça. O versículo 27. Quando estes 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, vendo o templo, agitando o povo para agarraram, e gritando, homens israelitas, ajudai-me, este homem que por todas as partes ensina todo ser contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Além disso, ele faz entrar também no templo os gregos e profanou o santo lugar. Então, esses judeus aqui, esses homens, provavelmente aqui era a festa de Pentecoste, né? Era a festa dos judeus. Estavam todos aqueles judeus, aqueles mesmos homens que estavam lá na cidade de Éfeso. Eles começaram a fazer um alvoroço, acusando Paulo, que Paulo estava pregando contra a lei, contra Moisés. E quando ele diz aqui que ele profanou o templo, é que eles estavam acusando Paulo, Paulo colocou os judeus, os gentios no templo, né? Os gentios tinha restrição, tinha parte do lugar que os gentios não poderiam entrar, porque se entrasse poderiam até morrer. O versículo 29 diz assim: antes tinha visto com eles a cidade de Éfeso, Trofino, o qual pensava que Paulo fizerá entrar no templo. Agitou toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matar, chegou ao comandante da corte, avisando de Jerusalém estavam em confusão. E ele imediatamente tomou consigo soldados oficiais e correu para o meio do povo. Quando viram chegar o comandante e os soldados, pararam-se de espancar a Paulo. Então, aproximando-se o comandante, prendeu e mandou que fosse acorrentado com suas candeias e perguntou qual era o que tinha feito. Então aqui, aquilo mesmo que o profeta disse, agora estava se cumprindo. Na multidão gritavam de uma maneira, de outra, e o comandante não podia saber ao certo por causa da confusão, e ordenou que Paulo fosse conduzido à fortaleza. O versículo 35. Chegando-se à escada, os soldados tiveram de carregar por causa da violência da multidão, pois a multidão seguia e gritando, matai-o. O 37. Quando iam conduzindo para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante, permita-me dizer algo, e respondeu-lhe, sabes o grego? O 38. És tu o egípcio? O há poucos dias iniciou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos. O 39. Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, da cidade importante da Sicília. Peço-me que, porém, me permita falar ao povo. O 40. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo se pôs em pé na escada e fazia um sinal com as mãos, e tendo feito grande silêncio, ele em hebraico.
Então aqui, amados irmãos, vou ficar por aqui, porque a continuação disso aqui, agora aqui Paulo vai fazer um discurso em sua defesa. Aí Paulo vai contar o seu testemunho, como foi a sua conversão para todos ali em Jerusalém. Mas isso vai ficar para uma outra hora. Se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos aqui.